Maravilha, que bênção é ter você aqui com a gente, seja muito bem-vindo. Estamos entrando no ar para mais uma edição do programa Sabedoria Financeira. Estamos diretamente aqui dos nossos estúdios da Rádio Manaim, da TV Manaim, esse podcast aqui maravilhoso, com os nossos queridos irmãos aqui na bancada, os especialistas aqui na bancada. Já estarei aqui apresentando a você que nos acompanha no Brasil, também no exterior. Já quero aqui antecipadamente, faça aqui, quero me antecipar aqui para você clicar em curtir, você que está no YouTube, tá? Com a gente, clique em curtir, compartilhe o nosso link, para você que está na TV Manaim, pelas nossas multiplataformas. E olha, já estamos entrando no 6º episódio, no episódio de número 6, e nós vamos falar a partir de agora sobre, a gente vai dar uma sequência maravilhosa, a nossa série especial sobre Previdência Privada. Isso mesmo, Previdência Privada está avançando com clareza e profundidade. E é isso que nós queremos, que você aprenda cada vez mais. E nos episódios anteriores, nós entendemos, só para a gente relembrar um pouquinho, falamos sobre a origem da Previdência, o risco real da aposentadoria no Brasil, a estrutura da Previdência Privada, como surgiram e como funciona o PGBL e o VGBL, como escolher entre eles. E hoje nós vamos aqui para uma decisão crítica. A pergunta é: qual regime tributário escolher? Tabela progressiva ou tabela regressiva? Comigo aqui, os nossos especialistas na bancada. Vinícius Lima Leão, diretor executivo, especialista em planejamento financeiro também. E é claro, pastor, também outro pastor que está aqui conosco, pastor Moisés Brasil, professor economista, e está sempre aqui com a gente, né, nesta disposição, e a gente fica muito feliz em recebê-los aqui. Eu quero cumprimentar os dois aqui com a paz do Senhor Jesus, e já começando com a nossa primeira pergunta aí. Vinícius, essa decisão sobre o regime tributário sempre gerou dúvidas, mas agora existe uma mudança importante, né? A escolha entre a progressiva e regressiva. Eu queria saber se... eu queria que você falasse sobre a questão da contratação, como é que ele é feito no momento do resgate, como é que isso muda o planejamento. A paz do Senhor aos meus amigos, meus queridos irmãos. Pai do Senhor Jorge, Pai do Senhor pastor Moisés, Pai do Senhor a todos que nos assistem, que nos ouvem. Essa mudança, ela trouxe mais segurança ao participante do plano de previdência, a quem faz a previdência complementar. Por quê? Até antes dessa mudança, dessa resolução, o participante ele tinha que escolher o regime tributário no momento da contratação. Agora, quando você faz previdência, nós estamos falando de 20, 10, quando pouco 10 anos, mas 20, 30 anos. Então, como é que eu vou saber como é que vai estar a minha vida daqui a 20, 30 anos? É bem complexo isso. E nós vamos detalhar mais à frente, mas só de forma resumida, a tributação no regime progressivo, ela tem uma alíquota fixa para resgate a qualquer momento, 15%. E o regime progressivo, o regime regressivo, ele começa com 35% e vai caindo até 10%. Então, o progressivo, ele privilegia quem tem o risco de ter um imprevisto a qualquer momento. E o regressivo privilegia quem faz um planejamento de longo prazo. Quanto mais tempo você permanecer nesse plano, menor será a alíquota. Tá? Então, antes você tinha que decidir isso no momento do resgate. Se você escolhesse o regime, por exemplo, regressivo, que com 5 anos a alíquota está ali 35%, você tivesse um imprevisto antes de 5 anos, você ia perder 35% de rentabilidade. Ou do capital, se vocês fizessem o PGBL. O resgate é a tributação sobre todo o capital. Então, é muito importante que a partir de agora o que muda? No momento do primeiro resgate, você escolhe se você vai ter a tributação no modelo progressivo ou regressivo. E a partir dali, todos os resgates vão seguir a escolha do primeiro resgate. Então, dá uma noção melhor para quem está participando do quanto ele já acumulou, do tempo que ele tem de aplicação,
de quanto seria a sua renda futura para ele poder tomar essa decisão. Não é tanto no escuro, é mais saudável e dá mais consciência para quem participa. Isso evita erros e aumenta muito a eficiência do planejamento sucessório, financeiro e tributário. Então é o seguinte, nós vamos começar pela tabela progressiva, tá, gente? Vamos começar aqui pela tabela progressiva. Com a mudança da tabela do imposto de renda para 2026, o que muda para o participante? Eu quero deixar essa pergunta aqui para o Moisés. Jorge, bom dia. Vinícius, bom dia. Paz do Senhor Jesus, todos nós, os nossos irmãos, os queridos ouvintes, mais uma vez, na alegria de estarmos juntos. A questão da tabela progressiva, em relação a essa mudança do imposto de renda da pessoa física, nós falamos no episódio passado que a regra mudou agora, né? Subiu para R$5.000. Então, acima de 5 mil, você vai seguir uma tabela progressiva. Em que sentido? Acima, depende do valor salarial, a sua taxa de imposto ela vai subindo. E com a dedução. Então, você tem uma escalabilidade. Aí eu estou ganhando R$5.000. Poxa, mas eu vou ganhar R$5.000 em R$1. Você já sai da isenção e passa a pagar. Só que, poxa, por causa de R$1 eu vou pagar, sei lá, 300, 400, 500 reais de imposto. Não, você tem uma dedução. Então, o governo te dá uma dedução para compensar essa diferença. Porque a cada faixa salarial, eu vou chegar no máximo até 27,5. Então, quem ganha até R$5.000, zero de pagamento de imposto. 5.001, começa a tabela progressiva. Eu vou pagar um percentual 7,5% com uma dedução. Aí subiu meu salário, foi para 7.000 alguma coisa. Vou pagar lá 12,5% com uma dedução. Imagine, você ganha 4.990. Aí não paga imposto nenhum. Aí recebe aumento lá, vai para 5.050. Aí você chega, não, diminui meu aumento aí. Mas só que tem uma dedução para compensar essa pequena diferença que o governo dá, né? Depois nós vamos postar uma tabela, né? Como que é a tabela progressiva e regressiva. Ótimo. Vocês vão ter uma ideia, né? Então, essa que é a questão da tabela progressiva, é essa, né? A gente pede ajuda a Raíssa lá que ela põe pra gente. Isso. Então vai seguir essa tabela de acordo com a renda salarial. Aí nós temos sempre é bom colocar um texto da palavra do Senhor, né? Lá em Salmos 32:8, que diz assim, né? Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, e eu te aconselharei e cuidarei de ti. Então, a palavra do Senhor é muito rica, né, em ensinamento, né? Então, nós temos o discernimento espiritual, né, profético, mas tem o ensinamento também, que o Senhor nos ensina também materialmente, né? Então, Deus nos guia nas decisões. Nós colocarmos diante do Senhor, consultar o Senhor, pedir o Senhor uma direção, o Senhor vai nos dar uma direção, um rumo seguro, um porto seguro, né? Então, a escolha de tributação é exatamente isso, né? Quer dizer, seguir o caminho certo na hora certa. Muito bem. E a tabela, Vinícius, e a tabela regressiva, hein? Como é que ela funciona? Como é que é a escolha, né? Como é que a gente pode fazer a escolha certa apenas ali no resgate? A tabela regressiva, ela, para quem pensa em longo prazo, em previdência, ela é bem estratégica. Ela tem 6 etapas, né? Até 2 anos, né? Eu falei na resposta anterior 5, não, até 2 anos é 35%. Você passou 2 anos de aplicação, de 2 a 4 anos é 30%. De 4 a 6 anos é 25% de tributação. De 6 a 8 anos, você chegou com a Previdência em mais de 6 anos, a tributação cai para 20%. Passou de 8 anos, cai para 15%. E acima de 10 anos, 10%. Então, ou seja, quando nós falamos num imposto de renda, que é de 27,5%, você tem um instrumento financeiro que te dá rentabilidade, uma rentabilidade só de 10%, nós estamos falando de um deságio de 17,5%. Então, para quem pensa em longo prazo, acima de 10 anos, é um instrumento muito importante, porque, volto a dizer, né, repetitivo, mas é importante para fixar. Benefício sucessório, não entra em inventário, não tem tributação no inventário. Benefício fiscal, você pode ter dedução fiscal, e rentabilidade, não tem reaplicação, não tem come cotas, e depois de 10 anos de cada aplicação, tá? Então, por exemplo, eu fiz um aporte agora de 100 mil,
Daqui a 10 anos, esse aporte de 100 mil, se eu for resgatar, vai ter tributação de apenas 10%. Eu fiz aportes mensais de R$1.000. De cada pagamento é contado a tributação. Então como é que a seguradora vai fazer para me resgatar, para me pagar esse resgate? Ela vai fazer a análise de cada pagamento para te dar a média sobre a qual você vai ter tributação. Então a pessoa pode esperar, a pessoa que não precisa daquele dinheiro imediato, ou coloca uma parte do dinheiro que ela pode esperar, ela vai ter um benefício muito grande. Nós estamos falando aí de benefício fiscal de 17,5%, né, sobre o total da alíquota para a pessoa física de 27,5%. Então é como se você tivesse 17,5% a mais de rentabilidade no seu capital. Maravilha. Olha, você que tá chegando agora aqui na nossa TV Manaim, nas nossas multiplataformas. Para quem chegou agora, você está acompanhando aqui o nosso podcast, né? Estamos falando sobre sabedoria financeira, o nosso programa. E olha só, não fica só assistindo não, clique em curtir, compartilha aqui o nosso link, segue as nossas mídias aí, segue a gente no Instagram também. Nós estamos aguardando aqui a sua participação, você pode interagir conosco. E vamos seguindo aqui com o nosso programa. Vamos lá, próxima pergunta aqui ao Moisés. Moisés, com essas mudanças novas, quais os erros podem acontecer na escolha do regime, Moisés? Alguns erros comuns, né, Jorge, né, sendo muito praticado. Primeiro, não acompanhar o tempo de aplicação. O Vinícius falou, né, que o tempo é muito importante, né? Se você resgatar antes do prazo, você perde rentabilidade. Então, observar o tempo da aplicação. Não considerar a nova fase de isenção dos 5 mil. Então, você tem que observar, se você quer viver de renda, observar, se passou de 5 mil, você sabe que vai aumentar a sua tributação. Abaixo de 5 mil, você vai estar isento de pagamento de imposto de renda. Misturar objetivos, né? Renda e saque grandes. Né? Então, cada formato pede uma tabela diferente. Tá? Então, achar que a regressiva é sempre a melhor. Claro que, como o Vinícius explicou, né? O longo prazo você tem um desconto bem maior, né? Um desconto você vai ter lá 10%. À medida que vai caindo o tempo, vai aumentando. Então, eu vou usar regressivo porque eu vou ter um desconto maior, né? O longo prazo. Então, é um erro também. Então, aí vai depender, né, da sua renda mensal que você vai estar estipulando para receber, né? Lembrando, se for até 5 mil, então o erro você tem que analisar a questão do imposto de renda. Não analisar todos os rendimentos futuros, né? A decisão é sobre o conjunto da vida financeira como um todo. Esses são os erros mais comuns, né, da escolha. Vinícius, como é que a pessoa escolhe a tabela certa, Vinícius? Como é que é fácil de fazer essa escolha aí? Qual é o passo a passo mais seguro? São perguntas que as pessoas fazem que não são respostas simples, né? Não existe melhor progressivo e regressivo. Existe o mais adequado para você. Né? Então, primeiro passo, saber em que faixa de tempo está. Eu estou com 8 anos. Estou com 8 anos de tabela. 8 anos já é 15%. Então, se eu já estou em 15% e a progressiva é 15% a qualquer tempo, eu posso escolher a regressiva, por exemplo. Por quê? Daqui para frente eu vou ter só benefício. Agora, se eu estou em 4 anos de contribuição para a Previdência, 4 anos é 25%. Então, o mais adequado, nesse caso, é a progressiva, porque eu vou ter apenas 15% de tributação. Né? Outro passo, ver se a minha renda futura ficará abaixo de 5 mil. Por quê? Se o que eu estou contribuindo vai me dar uma renda futura, caso eu faça a opção de transformar em renda em até 5 mil, eu estou dentro da isenção fiscal. Então, vale a pena fazer essa conversão. Saber se vai usar saque grande ou renda mensal. A renda mensal, a progressiva tende a ser melhor. Por quê? Porque normalmente fica abaixo dos 5 mil reais. Saque único, regressiva geralmente vence. Se eu tiver acima de 10 anos, eu faço um saque maior. No ano eu vou estar acima de 5 mil reais de média mensal, mas eu vou ter uma tributação menor porque eu já vou estar dentro da alíquota de 10%. Olhar o conjunto de rendimentos não é uma decisão isolada, tá? É sempre com visão da vida inteira, do total de contribuições, das minhas despesas. Então são algumas variáveis que têm que ser observadas para que eu possa tomar a decisão mais certa e inteligente financeiramente.
Amém, glória a Deus. Olha só, estamos chegando quase ao final aqui do nosso programa, mas ainda temos uma pergunta aqui. Eu vou fazer uma pergunta para o Moisés agora, já que estamos aqui quase no encerramento, no fechamento. E o Moisés, inclusive, já vai trazer um spoiler, né? Já vai trazer algumas informações, né? Assim que fala. Já vai trazer, ele vai levar até você algumas informações para o próximo episódio e você já vai anotando aí. Moisés, por que eu queria que você falasse o seguinte... vamos falar no próximo episódio, tá? No próximo episódio. Nós vamos falar sobre sucessão. Por que previdência privada é tão relevante nesse tema, Moisés? Isso, foi muito bem comentado aqui. Não fala tudo não, isso é pro próximo episódio, por favor. Um pedacinho só, né? Porque o grande a questão não é inventariada, né? Essa é a vantagem. Então, o recurso vai direto para os beneficiários. Então, não passa para o inventário. Inventário de 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos. Então você vai ter um recurso já à sua disposição para terminar depois os demais inventários. Essa é grande vantagem. Uma das grandes vantagens que tem, né, é a questão sem inventário. Maravilha, então fica aí para você já fica na expectativa. Estamos chegando aqui ao final de mais uma edição do programa Sabedoria Financeira. Compartilhe o nosso link. Antes de compartilhar, dá aquele joinha, dá aquele curtir e compartilha para os amigos, para os familiares, para os irmãos aí da igreja. Aquele amigo que está trabalhando, está almejando aí um futuro, um futuro melhor, querendo alcançar aí voos, né? Isso mesmo. Então manda aí, pensando na vida profissional, então manda aí para que compartilhe o nosso link para que muitas pessoas sejam alcançadas. É isso mesmo. Bom, hoje entendemos como funciona a tabela progressiva, como funciona a regressiva, como a escolha agora é feita no resgate, e como a mudança do imposto de renda em 2026 altera o cenário. Agora, no próximo episódio, como o pastor Moisés já está aqui falou um pouquinho sobre o próximo episódio, nós vamos tratar da Previdência, né? Previdência como ferramenta de sucessão e proteção familiar. E que assim Deus nos abençoe. A você que está conosco acompanhando aqui pela Rádio Manaim, você pela TV Manaim e pelas nossas multiplataformas. Moisés e Vinícius, obrigado. Até o próximo episódio, hein? A paz do Senhor Jesus, queridos. Amém. A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus. Deus nos abençoe. Rádio e TV Manaim, juntas, anunciando o Evangelho Eterno.